Sim, Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para adorar o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Pai. Verdade, Senhor Jesus. Somos gratos, ó Pai querido, mais uma vez, Senhor, nos ter dado, Senhor Deus, a oportunidade de estar aqui, Senhor, adorando o Senhor, a beleza da Tua cidade. Deus, meu Pai. Oh, Deus. Aleluia. Oh, meu Pai, receba, meu Pai, Sim, todas as Deus, orações do Senhor Jesus. Estamos aqui, meu Pai, de coração Pedimos puro, a Tua graça, oh Deus, aqui nesse lugar, nessa cidade de Birité, Senhor, pedimos a Tua bênção, Senhor, a causa de cada um, pelo que eles necessitam, pelo que eles precisam, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele, Senhor, que repara todas as nossas dificuldades, é aquele que olha os terra dos céus, é aquele que tem nas nossas mãos as suas vidas. Ó Deus, aquele que protege, aquele que guarda. O Senhor é aquele, Senhor, que vigia os nossos passos e vela pelos seus filhos. Oh Deus, obrigado, Senhor, nessa noite. Abençoa cada irmão, Senhor, teus filhos, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja no coração de cada um, para que eles possam, Senhor Deus, ser ricamente abençoados por tua palavra. Oh Deus, eu peço a bênção do Senhor em nossas vidas. Possa encher, meu Pai, encher nossa alma, encher de alegria, de satisfação, de adorar o Senhor, meu Pai, nessa era tão difícil, nessa era tão terrível, nessa era tão complicada. O Senhor tem dado a nós esse poder de adorar o Senhor, mesmo no mundo tão pecaminoso, cheio de pecado. O Senhor tem dado a nós a graça, tem dado a nós a força, através da palavra, através da sustentação dela, pelo poder da palavra falada. Somos agradecidos ao Senhor por cada vida, aqui nesse bairro, aqui no Jardim das Rosas, aqui em Birité. Abençoe esses irmãos, ó Pai, que eles possam, Senhor, cada vez mais caminhar, trilhar nessa jornada, nessa caminhada, Senhor, onde o Senhor tem nos chamado para essa guerra, para essa batalha, para batalhar pela fé, a fé que uma vez foi dada aos santos e que agora está sendo manifestada através da mensagem deste último dia, trazendo filhos e filhas do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Aleluia, graças a Deus. Vamos aproveitar que nós estamos de pé, vamos ler as Escrituras do livro de Romanos. Aleluia. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Desculpa, Romanos 9, não é 8 não, Romanos 9. Romanos, capítulo 9, versículo 9. Romanos 9, 9. Leiamos. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles, plural, eles aqui é Jacó e Esaú. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama.
foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra. E nós sabemos que sem a Tua palavra, Senhor, esse culto não passaria de nada, Senhor. Nós viemos aqui por causa da palavra. Viemos porque o Senhor tem nos prometido que se nós viéssemos e chegássemos a ter um número de 2 ou 3, o Senhor disse que estaria conosco. O Senhor também prometeu, Senhor, nos alimentar através da Tua palavra. E a Tua palavra é o alimento nosso. A Tua palavra é o pão nosso de cada dia. É o pão nosso que alimenta a nossa alma. A nossa alma. E nós estamos aqui por causa dela, Senhor. Não estamos aqui para mostrar nada de nós mesmos. Estamos aqui porque o Senhor prometeu estar conosco e prometeu que nos abençoaria na Tua palavra. E estamos aqui, Senhor Deus, para pedir, Senhor, graça, misericórdia e fazer nosso entendimento, nossas mentes e corações estarem mais alinhados, mais alicerçados na Tua palavra. Abençoa nossos irmãos, abençoa nossas irmãs, e que a graça do Senhor Jesus toma-nos diante da Tua presença nesta noite, abençoando os Seus filhos através dessa porção da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, hoje, sexta-feira 13. Sexta-feira 13 de julho de 2018, aqui em Birité, Jardim das Rosas. Nós vivemos num país religioso, supersticioso, cheio de superstições, cheio de simpatias, de tanta coisa nesse país, que até faz caso até de um dia da semana com a própria data, até subestima até aquele dia, tem receio de andar, tem receio de sair de casa, tem receio de que no dia 13 o gato preto passa na frente, não passa debaixo de escada, não passa debaixo de escada. É difícil, tem muita coisa aqui nesse mundo nosso, esse mundo que nós vivemos, não nosso, porque esse mundo não é nosso, esse mundo jaz no maligno. Jaz, sabe o que significa jaz? Jaz é morte. O mundo já está morto, já está morto do maligno. Mas o maligno não toca o Filho de Deus. O maligno não lhe toca. Deus prometeu nos abençoar em Cristo Jesus. Deus nos prometeu nos abençoar com todas as bênçãos, todos os tipos de bênçãos, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele te salva em Cristo. Se Ele te cura em Cristo. Se Ele te liberta em Cristo. Todas as sortes de bênçãos nos prometeu nos abençoar em Cristo. E Cristo é a palavra. Nos prometeu abençoar na palavra. E a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Cristo ungido nessa hora. Cristo em forma de palavra. A palavra habitando na igreja. A palavra habitando no povo. Antes era um homem ungido, agora é uma igreja ungida. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido.
É um povo ungido com o Espírito daquele pelas quais ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E a Bíblia diz que se o Espírito daquele que habitou em Jesus Cristo e que ressuscitou dos mortos está dentro de nós, ele disse que o nosso corpo, na verdade, seria vivificado. Amém, irmão? Ele falou que nossos corpos seriam vivificados. Ele disse que os nossos corpos receberiam uma transformação, uma vivificação. Sofreriam uma asepsia, uma mudança, através do Espírito Santo vivendo no crente. E quem vai mudar nossas vidas é só o Espírito Santo. Quem vai mudar a minha natureza e a sua natureza é o Espírito Santo. Quem vai mudar o nosso gênio, nosso mau gênio, nosso mau humor, nossa temperança é só o Espírito Santo. Você pode receber conselhos, você pode ser educado pelo pai, educado pela mãe, você pode estudar numa boa escola, você pode mudar muita coisa da sua vida, mas mudar a sua natureza, a sua alma, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode nos mudar. Só o Espírito Santo para nos mudar do que nós éramos para aquilo que Deus quer que nós sejamos. E Deus quer que nós sejamos filhos e filhas de Deus, nascidas de novo, cheios do Espírito Santo. Deus quer esse tipo de filho. Por que Deus quer esse tipo de filho? Porque Deus quer colocar na mão dele sua herança. Amém, irmãos? Deus tem filhos e eles herdam juntamente com Jesus Cristo, que é o co-herdeiro, o herdeiro de todas as coisas. E como Deus nos chamou através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, como Deus nos salva em Jesus Cristo, como Deus nos liberta em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo Deus reconcilia tudo, tanto as coisas que estão no céu como na terra, as visíveis e invisíveis. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém, irmão? Deus estava trazendo-nos de volta para Ele novamente. Agora, nós temos aqui uma escritura que nós acabamos de ler, no livro de Romanos 9, a partir do verso 9. Aqui nós vemos aqui apenas predestinação. Nós vemos aqui a eleição de Deus, vemos a escolha de Deus, e ninguém pode, de forma alguma, ninguém jamais, ninguém pode se atrever, homem algum, até mesmo anjo, pode se atrever nas escolhas de Deus. Aqui nós vemos uma escritura que fala das escolhas de Deus, que fala da escolha, que fala do seu motivo de escolher. E ele disse que a escolha foi feita para que a eleição ficasse firme. Quem está entendendo? E ninguém pode, de forma alguma, pressionar a Deus e lhe fazer pergunta alguma do porquê e para quê. E, no entanto, Paulo chega a dizer aos romanos, escreve aos romanos, falando da escolha de Deus, falando da eleição de Deus, falando da sua predestinação. E nesta escolha, Paulo chega a dizer que tudo é segundo o conselho da sua vontade. Não que alguém deu conselho a ele, mas ele teve um conselho de si próprio. Quem está entendendo? Ele teve um conselho de si próprio. Não que alguém aconselhou ele, mas, como diz Paulo, segundo o seu próprio conselho, segundo a própria avaliação dele, segundo o seu próprio querer e efetuar. Então, Paulo chega a dizer no livro de Romanos, capítulo 9,
Ele chega a dizer da pessoa que ignora o que Deus faz. Você sabe que existem pessoas que ignoram o que Deus faz, né? Você sabe que existem pastores, igrejas que ignoram o que Deus faz, não aceita. Uma vez um pastor chegou para mim e falou assim: eu não acredito em predestinação. Ele quis dizer o seguinte: eu não aceito o que Deus faz. Eu não aceito a maneira que Deus trabalha. Ele quis dizer assim. Porque se uma pessoa chega assim: eu não acredito na predestinação, ele está dizendo assim: eu não creio na forma de Deus trabalhar. Automaticamente ele está falando isso. Automaticamente ele está se dirigindo a Deus dizendo: eu não acredito na maneira, Senhor, não aprovo a maneira que o Senhor trabalhar. E no entanto, Paulo chegou a dizer: ei, quem é você a quem Deus replicas? Você pode indagar alguma coisa? Está escrito lá. É só você seguir com a leitura, você vai ver. Ó homem, a quem Deus replica. Você quer replicar a Deus? Você quer questionar a Deus? Você quer questionar o trabalho, a maneira de Deus curar, de Deus salvar, de Deus eleger? Você não pode. Deus é infinito, Deus não erra. Amém, irmão? Deus é infinito, Deus é eterno. Em suas escolhas, Ele jamais errará. Em sua escolha, em sua eleição, Ele jamais erra. Então, nenhum homem tem o direito de dizer: Senhor, eu não concordo com o que o Senhor faz. Eu não creio muito dessa maneira. Existem igrejas que não concordam com a maneira que Deus trabalha. Existem ministérios que não concordam da maneira que Deus trabalha. Existem ministérios que não aceitam Paulo dentro da sua igreja, não aceita Pedro, não aceita Tiago. Existem igrejas que não aceitam a maneira, a forma de Deus salvar o homem através da eleição, da predestinação. E quando qualquer igreja, qualquer homem, qualquer instituição dizer: olha, eu não creio nas escolhas de Deus, ele está dizendo que eu não creio na predestinação. Eu não creio nisso. Teve um dia que um pastor chegou para mim e falou assim: mas se está tudo predestinado, então é só fazer. Então não pode fazer o que eu quiser. Assim, calma, o eleito predestinado não faz o que quer. Mas se está tudo predestinado, se Deus já viu o fim antes do princípio, então que gosto tem? Em outras palavras, ele quer viver o quê? Quer viver de momentos, né? Ele quer viver de surpresa, mas Deus não vive de surpresa. Nós é que somos pegos de surpresa, Deus não. Amém, irmãos? Deus não é pego de surpresa. Deus conhece o fim antes mesmo do princípio. Antes que mesmo que haja um fim, Deus já sabe do princípio. Antes que alguma coisa termine, Ele já sabe antes mesmo de como começar. Então Deus não pode ser pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas. E pelo fato de conhecer tudo, todos, pelo fato de conhecer, Ele pode muito bem usar o seu poder e dizer: eu escolho esse e não escolho esse. Eu escolho essa e rejeito aquela. Ele pode fazer o que bem quiser com seu próprio poder. Amém, irmão? Ele pode muito bem fazer o que ele quiser com seu poder. Ele pode, porque Paulo disse que ele pode. Vamos ver? Romanos capítulo 9. Aleluia. Vamos tomar nossas Bíblias novamente. Nós paramos no versículo 16, não foi? Romanos 9, verso 16. Vamos lá. Nós paramos no 16, na abertura desse culto. Na abertura da pregação. Romanos 9, 16. Assim, pois, isto não depende do que quer. Eu quero. Não depende disso. Muito embora o querer pode estar em você. Nem do que corre. Opa, deixa eu correr, porque senão eu vou me perder. Vai perder todo jeito se correr.
mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Amém, irmão? Para ele mostrar o poder dele, eu levantei Faraó, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Amém, irmãos? Isso depende de mim? Depende de você? Você faz isso, ó. Você faz isso na rua com seu vizinho, com seu parente, mostrando batismo para ele, mostrando profeta, mostrando a mensagem, e você vai na rua, entrega panfleto, encontra com Beltrano, encontra com Ciclano, e prega a mensagem para ele, mas como você quer que ele esteja na mensagem? Como que você quer que Deus abra o entendimento dele? Mas a Bíblia diz, ele endurece a quem quer. Amém, irmãos? Se não for eleito, não adianta. Se não for eleito, não adianta. Logo, pois, compadece-se de quem quer, 18, e endurece a quem ele quiser. Dir-me-ias então, ou seja, alguém me diz, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quem é que pode resistir à vontade de Deus, irmão? Quem é que pode dizer, Senhor, não é assim. Senhor, não faça assim. Não, ninguém pode fazer isso. Ninguém. 20. Mas, ó homem, quem és tu? Quem é você? Eu sou bacharel em teologia. Eu sou teólogo, eu sou seminarista. Eu sou presbítero da região. Eu sou o presbítero, eu sou o chefe, o bispo, o cardeal, o papa. Homem, quem és tu? Que a Deus replicas, isto é, replica, indagas, perguntas, questiona. Quem é você? Quem é você, Papa? Quem é você, bispo? Quem é você, cardeal? Quem é você, pastor? Quem é você, missionário? Quem é você, evangelista? Quem é você? Porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a salvação? Preparados para a perdição. Não é que vai preparar, não. Ele estava preparado, entendeu, irmão? Não é que vai preparar, não. Ele estava preparado para a perdição. Mas também existe aqueles vasos preparados para a salvação, para a glória de Deus. Amém, irmãos? 23. Para que também desse a conhecer é revelar, as riquezas da tua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória dantes preparou, ou não vai preparar, preparou, dantes preparou. Quem são esses? A quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém, irmãos? Deus está chamando dentre os gentios. Pedro falou isso no dia de Pentecostes, em Atos 2:39. Deus continua a chamar entre os gentios. Deus está chamando entre os gentios. Deus está chamando aquele homem, aquela mulher eleita, predestinada no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus está chamando aqueles que têm seus nomes e que podem ser redimidos. Somente os que podem ser redimidos é os que vão ser levantados. Somente os que são redimíveis é que podem ser revelados. Somente os que são redimíveis é que compreenderão, entenderão. Amém, irmão?
Fora disso não entenderão. Fora disso são gente no meio de uma parábola. Fora disso é uma pessoa no meio de uma parábola. Tem muita gente na mensagem olhando para ela, mas com forma de parábola. Isto é, não entende nada, mas o eleito entende. Amém, irmão? Aleluia. O eleito compreende. Então depende da eleição. Não depende de quem quer. Existe uma escritura lá em São João, capítulo 8, verso 36, diz assim: se o Filho vos libertar, se verdadeiramente sereis livres. Livres. Verdadeiramente sereis livres. Lá no outro versículo, 32, se não me engano, diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E a quem aquele o Filho quiser revelar, isto é, dar-se a conhecer. Aquele a quem o Filho quiser dar-se a conhecer. No livro de São Mateus 11, 27, Jesus disse: ninguém pode vir a mim. Ninguém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir. Ninguém. Não é questão de desejar. Não é questão de desejar. Todo mundo deseja o céu. Todo mundo deseja salvação. Todo mundo deseja. É a pergunta mais óbvia. É a resposta mais óbvia de uma pergunta também óbvia. Ei, você deseja ser salvo? Claro. A resposta mais óbvia é: quero. Mas não é assim. Não é o fato de querer. Não é o fato de querer. A questão das pessoas hoje, com esse espírito de Laodiceia, porque o espírito de Laodiceia, irmão, é o espírito religioso. Nunca houve nas eras da igreja um espírito tão religioso nas pessoas de procurar Deus, de procurar a igreja. Hoje todo mundo é evangélico. Você vai numa escola, numa sala de aula, tantos é evangélico. Você vai numa empresa, tantos é evangélico. Você vai em algum lugar, tantos é evangélico. Você vai em todo lugar, tantos é evangélico. Está em todo lugar, todo lugar. É o espírito mais religioso de todas as eras. E não é porque foi evangelizado, não é porque foi igual o João Wesley, que saiu como tição de fogo e saindo para o mundo inteiro evangelizando, não é. É por causa do espírito da era, é o espírito de Laodiceia, é o espírito de religião, é o espírito de religiosidade, é o espírito ecumênico, é o espírito ecumenismo. Todo mundo quer adorar alguma coisa, todo mundo quer adorar a Deus, mas da sua maneira. As pessoas querem ser religiosas, mas da sua maneira, e por isso procuram a religião. As igrejas estão cheias, abarrotadas. E, no entanto, esse espírito religioso dá uma alavancada na pessoa e ele, então, se compromete um pouquinho com Jesus Cristo, tomando o nome dele, mesmo em vão, vivendo de qualquer maneira, vestindo qualquer tipo de roupa, falando qualquer coisa que vem na boca, usando qualquer coisa, vendo qualquer coisa, indo a qualquer lugar. Ou seja, eles têm o espírito de religião sobre eles, têm o espírito de religiosidade sobre eles, porém mesclado, misturado com o espírito do mundo. Estão entendendo, irmãos? O espírito dessa era é tão malvado, esse cavaleiro do cavalo amarelo que cavalga sobre a sociedade moderna de hoje, principalmente sobre a religião, ele é tão cruel, que ele coloca nas pessoas o desejo de servir a Deus e o desejo de ser religioso.
mas não tira deles de forma alguma o desejo que tem pelas coisas do mundo. Eles têm as suas vidas misturadas com a vida do mundo. Religião e mundo, evangélico e mundo, religião e mundo, tudo junto. Eles querem ir para a igreja, mas não deixar o cigarro. Quer igreja, mas não quer deixar o cinema. Quer igreja, mas não quer deixar o pecado. Quer igreja... Vocês estão entendendo, irmão? Eles querem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não. Mas o eleito que se encontra para com Deus, como diz Pedro, Deus nos elegeu nele para serem conformes à imagem de seu Filho, para serem santos e irrepreensíveis. Amém, irmão? Para serem santos. Santo quer dizer separado. Nos elegeu em Cristo para ser santo. Isso quer dizer, nos elegeu para ser separado das coisas do mundo. Amém, irmão? Aleluia. Então você observa bem que as pessoas não entendem isso. Eles não compreendem esse espírito que está pairando sobre as igrejas, está pairando sobre as pessoas. Agora, se vocês observar, nós encontramos, por exemplo, nos dias da primeira vinda do Senhor Jesus, eu já falei isso em Sarazedo, vocês podem observar que toda aquela gama, aquelas pessoas, fariseus, saduceus, amorreus, ou seja, essênios, samaritanos, vocês podem observar que todos eles perderam a identidade cristã, perderam a identidade com a lei, e no entanto, não deixou a lei. Ou seja, perdeu aquela identidade, perdeu aquela aproximação com Deus, perdeu aquela serenidade, aquela obediência através da lei, mas de qualquer forma ficou a forma religiosa. Eles continuavam indo no templo, continuavam a fazer o sacrifício, continuavam a preservar as festas, tudo aquilo virou tradição. Eles estavam vivendo apenas de uma forma, de uma aparência religiosa. Eles então começaram a vender bois da igreja, começaram a fazer cambista, começaram a vender pombinhas, e fez da casa do Senhor um comércio. Ou seja, todavia, aquela identidade que havia com Deus se perdeu há muito tempo, porém a forma religiosa ainda continuava neles. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquela identidade, aquele temor, aquela obediência dos evangélicos há 50, 60 anos atrás, já acabou. Acabou. Hoje está só com a forma. Hoje vivem só da forma. Quem está entendendo, irmãos? Eles pensam que uma carteirinha de membro, alguma coisinha, dá-lhe direito a alguma coisa. Assim aconteceu com Israel. Eles tinham todo aquele respeito com as coisas de Deus, mas chegou um ponto que eles perderam toda aquela identidade com a lei, com as ordenanças. Eles perderam todo aquele temor ao ponto de estarem fazendo coisas que não costumavam fazer antes. Foi necessário Deus enviar João Batista antes que Jesus apresentasse para consertar a coisa. Amém, irmão? E João Batista apareceu com o machado, preparando o caminho, porque o caminho estava todo embolado, o caminho estava sujo. O caminho estava sujo, estava tudo sujo. Estava uma emboleira, estava um matagal, estava tudo. E João veio com o machado, aplanando, limpando. Amém, irmão? Para Jesus vir depois. Da mesma forma é agora, nessa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Estava tudo acabado, arruinado. As pessoas estavam vivendo apenas de uma forma religiosa, uma forma pentecostal. As pessoas estavam vivendo de uma forma religiosa dentro das igrejas. E assim por diante. Aquele velho conceito pentecostal de 50, 60 anos atrás, aquela velha conduta daquela velha igreja pentecostal, aquele povo ortodoxo que tinha temor, que se vestia bem, que andava bem, que falava bem, que tinha um pouquinho de Deus ainda, acabou! E vivem só da forma de religião. E, no entanto, acabou tudo aquilo e as igrejas vaziou. Pelo contrário, encheu mais ainda.
Toda aquela vida, todo aquele respeito que tinha antes, há 50, 60 anos, nessas igrejas pentecostais, acabou. E, no entanto, não estão vazias, estão cada vez mais cheias. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não está ocupado e nem preocupado com que as pessoas saiam. Ele não está preocupado com que as pessoas deixem suas igrejas. Ele está preocupado em fazer com que as pessoas pisem na Bíblia, pisem na palavra, dentro da própria igreja. Mas o eleito de Deus sai, amém? O eleito de Deus vê a palavra da hora. O eleito vê o sinal do dia e da hora. Ele conhece a voz do sinal. Amém? Ele atende o clamor de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, sai dessa confusão, sai desse genocídio espiritual, sai dessa confusão babilônica, sai desse mundanismo, sai desse mundo religioso, sai dela, povo meu, sai de suas doutrinas profanas, sai dela, amém, irmão? Diz ele, Paulo, aos Coríntios, capítulo 6, sai do meio deles e eu vos receberei. Sai do meio deles e eu vos receberei para ser filhos e filhas. Amém? Aleluia. O povo não sabe o que é a condição de Laodiceia. A condição caída de Laodiceia, pragmática, caída, cega, nua, miserável, desgraçada. Sim, essa era deu as costas para Deus. Laodiceia bateu a porta na cara de Deus. Quem já foi na casa de alguém bateu a porta na sua cara? Eu já fui. É terrível, não é, irmão? Quando alguém bate a porta na sua cara, é uma coisa terrível. Já experimentei isso. Isso há muito tempo. Bater a porta na cara. Pá! Bater a porta na cara. Foi exatamente isso que aconteceu na era de Laodiceia. Jesus Cristo foi colocado lá de fora. Jesus Cristo foi posto lá de fora. Bateram a porta na cara dele. Bateram a porta na cara de Jesus Cristo. Mas, pastor, como assim bateu a porta na cara de Jesus Cristo? Presta atenção. Quem é Jesus Cristo agora? É a palavra. O corpo de Jesus, o corpo físico, está no trono de Deus agora, sentado fazendo intercessões. Está entendendo, irmão? Porém, o corpo é a palavra agora. Deus enviou sua palavra manifestada para esse último dia na voz do sétimo anjo para poder profetizar de acordo com o ministério de Malaquias capítulo 4, manifestando a quarta manifestação de Elias do que havia de vir nesse último dia para restaurar todas as coisas. E esta mensagem chegou e os religiosos bateram a porta na cara de Jesus. Mas eu abri, você abriu, amém, irmão? Aleluia. É questão de eleição, irmão. Não é questão, se eu pudesse, se eu tivesse condições. Não é isso não, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É questão de eleição. É questão de chamamento. É questão de escolha de Deus. Não é porque eu quis, é porque Deus quis. Amém, irmãos? Paulo chega a dizer, prove a Deus revelar seu Filho em mim. Aprove a Deus, amém, irmãos? Paulo mesmo diz, eu não estava buscando isso, mas aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Eu não estava buscando por isso, mas aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Agora observe Romanos capítulo 8 novamente, vamos pegar suas Bíblias. Aleluia. Romanos capítulo 8 agora. Aleluia. Capítulo 8. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Vamos pegar o versículo 22. Romanos 8, 22. Mas leia com atenção, com o espírito.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, a igreja, que temos as primícias do Espírito. Presta atenção. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. O que é isso? Esperando a adoção. A saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está tentando dizer o seguinte, gente, para um pouquinho, para um delay. Paulo está tentando dizer o seguinte, escuta, a criação, céu e terra, está gemendo, com dores de parto. Ou seja, o céu sabe e a terra sabe que antes que possa haver novos céus e nova terra, Deus tem que tratar comigo primeiro. Amém, irmãos? Deus tem que redimir o homem primeiro. Aí Paulo diz, olha, a terra está gemendo, os céus estão gemendo, toda a criação está gemendo. Aí ele disse, mas não somente ela, mas nós que temos as primícias. Isso quer dizer que na alma nós já somos redimidos. Amém, irmão? Na alma nós já somos, temos as primícias. Mas estamos esperando o resultado final, que é a transformação do corpo, a redenção do corpo. Amém, irmão? Ele está dizendo redenção do corpo, que é a parte final, que é a transformação. Aí ele diz, não só ela, 23, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Ou seja, se você tem o Espírito Santo de verdade, você diz toda hora, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se você tem de verdade o Espírito Santo, esse mundo está te aborrecendo. Se você tem de verdade o Espírito Santo, vai fazer igual Ezequiel disse. Ponha neles um sinal. Somente naqueles que estão gemendo pelas abominações que está acontecendo na cidade. Se você não anda gemendo, não anda preocupado e não anda insatisfeito com o que o mundo está fazendo, tem alguma coisa errada com você. Porque o Espírito dentro de nós, que é a primícia daquilo que vai transformar tudo, está em nós também gemendo. Olha bem, Senhor. Olha bem, Senhor. Amém, irmão. Mas se não está acontecendo isso, está tudo normal. Você se senta na televisão, você vende qualquer coisa, você faz qualquer coisa, paga qualquer coisa, conversa com qualquer pessoa, e o movimento gay está aí, o movimento lésbico está aí, você está tudo normal, está tudo ok, qualquer música está tudo ok, você não tem nada para começar. Não tem nada para começar. Isso deveria lançar qualquer um em desespero. Porque somente quem vai alcançar a redenção do corpo é quem já tem as primícias do Espírito. Quem está entendendo, irmão? Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ué, como pode ser isso? A esperança que se vê não é esperança. Então, se a esperança é uma coisa que se vê, não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isto é, se você estiver na palavra. Se você estiver na palavra, ele geme. Ele intercede. Mas se você estiver por aí vagando... 27. E aquele que examina os corações, quem é aquele? Quem é aquele, irmão? O Espírito Santo, Deus mesmo, Jesus Cristo mesmo. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Letra maiúscula, tá? Espírito aqui é letra maiúscula, não é minúscula não. Não seria o nosso, é o dele. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por quê? Quem são esses chamados?
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Amém. Tudo no passado justificou, santificou, glorificou. Tudo no passado. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então você observa bem que Deus predestina João, Joaquim, Pedro e Tião para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Deus predestina João, Joaquim, Pedro e Tião para serem conforme a imagem do seu Filho. O que Deus espera quando esses homens virem à terra? Espera viver igual ao seu Filho. Amém, irmão? Porque predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. E qual foi a imagem que o Filho... E qual foi a imagem que o Filho mostrou para o mundo? Obediência, obediência. Amém, irmão? Essa foi a imagem que Deus quis passar para todo mundo. Ser obediente. Correto, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então é questão de eleição. Ontem eu falei, preguei ontem lá em Sarzeto, sobre crentes covardes. Pessoas covardes. Num certo ponto, existe sim uma certa covardia com certos crentes que lançam a mão do arado e olha para trás. Porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de estar no reino. Não é digno, diz Jesus. Não é digno. E disse mais Pedro: se a alma recuar, se aquela pessoa recuar, voltar atrás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Deus não tem prazer nessa pessoa. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Existem pessoas que se identificam com a porca. Pastor, mas o que é isso? Na pregação fala sobre isso? Sim, a Bíblia diz que sim. Existem pessoas que se identificam com o porco. Porque Pedro mesmo disse. Pedro mesmo disse que uma pessoa que antes foi porco no mundo, vem para a palavra, quer se parecer como ovelha, mas na natureza de porco você está nele. Vem para a mensagem, acredita na mensagem, crê na mensagem, pede até o batismo em nome de Jesus, mas aquela natureza de porco ainda está nele. Aquela natureza de porco, porca ainda está nele. Depois de um tempo, de 1, 2, 3, 4 meses, vai voltando de novo para o espojador de lama. A porca lavada volta de novo ao espojador de lama. O cão vai e vomita. Vomita, põe para fora, vomita tudo. O cão vai lá e vomita tudo. Esse cão que Pedro está falando, o cão que vomita e come, vai lá e come o seu próprio vômito, Pedro está dizendo que aquele cão ali representa o crente, que agora aceitou a palavra e vomitou tudo que é do mundo. Vomitou televisão, vomitou moda, vomitou roubo, vomitou doutrina, vomitou trindade, vomitou mulher pregadora, vomitou tudo isso, vomitou Santa Ceia com pão de fermentado, vomitou Santa Ceia com suco de uva, vomitou tudo. De repente, um pouquinho ele volta, está aqui, anda ali, e não demonstra eleição nenhuma, não demonstra predestinação nenhuma, vai voltando para o vômito, lá no cantinho que ele vomitou, comendo tudo de novo. Não sou eu que disse, a Bíblia diz isso. Então tem pessoas que se identificam com um porco, com uma porca, e tem uns que se identificam com um cachorro, com um cão. Vamos falar de um? Vamos pegar um que era assim, ó, com Paulo? Demas. Demas veio para a mensagem, aceitou a mensagem, disse: Paulo é um grande mensageiro, Paulo é um grande pregador, é um grande apóstolo, como Deus usa Paulo. E estava Demas ajudando Paulo.
E o dia que Paulo foi ser levado ao tribunal para ser julgado, Paulo escreve para Timóteo: ó Timóteo, ninguém me assistiu na minha defesa, ninguém foi lá quando eu fui julgado, ninguém foi lá para me defender, Timóteo. Demas, sabe o Demas, que andava comigo para cima e para baixo, carregava mensagem para cima e para baixo, dizendo que Deus tinha enviado o profeta? Pois é, Timóteo, Demas me abandonou, amando o presente século. É porco, é cão, voltou ao seu próprio vômito. Quem está entendendo, irmão? A Bíblia está aí para dizer, ué. A Bíblia está aí para dizer. Você acha que aquelas pessoas, se tivessem sido eleitas, se fossem predestinadas, voltaria quando Jesus disse vai com eles? Você acha que aquelas pessoas que foram embora na hora que Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha casa, não beber do meu sangue, não tem vida em vocês? Um monte de gente saiu embora, foi embora. Pegou o pé da estrada e voltou para as igrejas. Voltou para as igrejas novamente. Se aquelas pessoas tivessem alguma coisa de eleição, de predestinação, tinha voltado, irmão? Tinha não. Aí ficou os 12 discípulos, mais aqueles de 2 em 2, os 70. Os 12 discípulos é incluído no meio também. Ficaram os 70, entre eles os 12 discípulos. Estava lá. Aí Jesus disse: olha, vocês estão bem, estão alegres, mas o que vocês vão fazer? O que a cabecinha de vocês vão fazer? O que vocês vão agir quando vocês verem aqui, ó, esse homem voltar para o céu no lugar de viver? O quê? O quê? Pedra para ti que quero. Voltou de novo para a denominação. Voltou de novo para as igrejas. Aí ficou Pedro e os demais. Se aqueles homens fossem eleitos, predestinados, você acha que ficariam ou iam, irmão? Ficariam. Ficariam. Pedro ainda sem entender coisíssima nenhuma ainda do que Jesus Cristo tinha dito, porque o irmão disse que ele não explicou nada, só explicou depois o porquê. Jesus disse: vocês não querem ir também não? Vocês não querem ir também não? Mas Jesus sabia muito bem quem cria e quem não cria. Amém, irmãos? São João 6,53, 63. Bem sabia Jesus quem cria e quem não cria. Bem sabia, desde o princípio. Não é desde ontem, não é desde o princípio. Amém, irmão? Bem sabia Jesus, desde o princípio, quem cria de verdade e quem estava brincando de crer. É. Você vê essas pessoas aí, ó, pessoas que já chegaram. Às vezes, até o termo covarde não é tão bom de aplicar. Mas sabe, mais do que tudo isso, é falta de eleição. Falta de eleição. Ah, fulano de tal chegou a ser batizado no nome de Jesus Cristo. Fulano de tal chegou até a crer na mensagem. Fulano de tal tomou até 2, 3 ceias, mas de repente sumiu, de repente desapareceu. Não quer. É falta de eleição, irmão. Não tem as primícias do Espírito dele. Falta de eleição, é porque não entendeu nada. O eleito, quando o entendimento dele é aberto, não tem ninguém que pode fechar, irmão. O eleito, quando o entendimento dele é aberto, se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E quando conhece a verdade, a revelação vos libertará. E conhecereis a verdade. Isto é, e conhecereis a revelação, e a revelação vos libertará. É a palavra revelada. Amém, irmão? É a palavra revelada. Então não é nem questão de covardia. Porque os covardes não herdam o reino dos céus. Os tímidos também não, diz a Bíblia. Mas é questão de eleição. A pessoa não tem eleição. Não tem nada ali dentro. Não tem a semente ali dentro, aquela sementinha. Sabe? Não tem. Agora, Jesus disse que algumas pessoas têm o seguinte. Jesus disse que tem pessoas que podem receber a palavra com alegria. Jesus disse que tem aqueles que podem receber e ficar no sufoco. Jesus disse que pode receber e não ter terra profunda. Ele falou a parábola da semente. O reino do céu da semente é o homem que saiu a semear a boa semente e uma parte dela caiu no meio do caminho. Uma parte da semente
Como eu disse ontem, não é toda a semente, não, uma parte da semente. Amém, irmão? Uma parte da semente, que é a palavra, caiu à beira do caminho. E o que aconteceu? Nenhuma nasceu. Nenhuma nasceu. As aves do céu veio e ó. Tem gente que pensa que é passarinho, pomba, que profetiza. São espíritos, demônios, vêm e arrebatam o que foi semeado. Outra parte caiu em meio a pedregais. É o crente pedra. É o crente pedreiro. É o crente pedra. Uma parte caiu no meio dos pedregais. E no meio das pedras, você sabe que tem terra, né? Tem um pouquinho de terra. A semente entrou. A semente queria sair. Saiu. Mas assim como cresce para cima, a raiz também cresce para baixo. Uma árvore, quando cresce, ela cresce para cima, mas existe outra parte que cresce para baixo, que é a raiz. Então Jesus disse, uma parte caiu no meio das pedras, crescendo, não pôde mais dar fruto, porque não tinha terra profunda para as raízes entrar. Amém, irmão? Morreu. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E na hora que a semente vai e entra e cresce, aí começa a sufocar aqui, apertar ali, e apertar ali, a roupa, e tem que negociar aqui, e o cabelo tem que deixar crescer, e não pode usar esmalte, e não pode usar isso, e não sei o que, e tem que usar isso, aquilo. Começa a sufocar um pouco. Os cuidados do mundo pegam ele. Mas existe outra semente que cai numa terra boa, uma terra que tem nutrientes, uma terra que tem vitamina, uma terra boa, é aquela que vai germinar, aquela que vai provar, é aquela que vai dar 30, vai dar 60, vai dar 100, amém, irmão? É aquela que vai produzir segundo o que foi enviado, é aquela terra que vai produzir segundo o que foi semeado. Cada semente deve produzir segundo a sua espécie, e quando aquela palavra semente caiu numa semente terra, ela vai produzir segundo a sua espécie. E qual foi a espécie pela qual Deus prometeu lançar a semente? Para que você pudesse ser conforme a imagem do seu filho. Amém? Aleluia. Amém? O cristão que é eleito, o cristão que tomou a palavra, o cristão que teve o entendimento aberto, não tem pastor, não tem igreja, não tem pai, não tem mãe, não tem irmã, não tem emprego, não tem família, não tem parente, não tem nada. O cristão que recebeu a palavra da hora revelada, irmão, não tem cargo na igreja, não tem pastor que vem lá e dá um cargo, dá um dinheiro, não tem salário, não tem nada que pode atrapalhar, não tem esposa incrédula. Tem certas pessoas que vêm para essa mensagem, depois ligam para mim, falando, é porque minha esposa disse que se eu continuasse, ia me separar de mim. Ué, que negócio é esse? Quem vai salvar ele? Jesus é mais importante que a esposa dele? É porque meu marido disse que se eu continuasse aí nessa igreja, ele ia se separar de mim. Então, ele vai te salvar. Ele vai te salvar. Seu filho vai te salvar. A sua filha vai te salvar. Seu neto vai te salvar. Salvação individual, irmãos. Salvação individual. Salvação individual. Quando a coisa aperta para o eleito, a melhor coisa a fazer é separar. Diz Deus através do profeta. Deus não abençoou Abraão até que ele separasse de Ló. E quando Abraão separa de Ló, diz, olha, o negócio é o seguinte, eu sei do que tenho crido, viu, Ló? Você é meu sobrinho, meu parente, mas eu não quero problema, não. A mensagem, eu não quero problema com a mensagem. Você é meu parente, meu sobrinho, está tendo problema demais nessa vida. Você está indo muito na minha casa, você está muito me atrapalhando, seus empregados estão atrapalhando com os meus, e aquele negócio dele, eu não quero problema na mensagem. Eu quero caminhar com Deus livremente. Amém, irmão? Você pega seu rumo. Eu não quero atrapalhar a minha fé com Deus. Deus prometeu que me daria um filho. Deus prometeu uma terra. E eu não quero sair fora da palavra. Você está todo bagunçado. Nós separa aqui agora. É assim que o eleito faz. Amém, irmão? Quando a pessoa que diz ser eleito vê que aquela coisinha está atrapalhando ele, atrapalhando a fé dele, e pode atrapalhar até o arrebatamento dele, a melhor coisa que faz é separar na hora.
Sai fora! O que é isso? A pessoa deixar a sua experiência, deixar a sua salvação por causa de uma esposa incrédula, por causa de um marido incrédulo, por causa de um filho incrédulo, por causa de amizade, de amiguinho, de parente. Não. De jeito nenhum, irmãos. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. A irmã Cleide trabalha em casa lá, sabe como é que é. Sabe como é que é a minha atitude lá. Tem minha esposa. Minha esposa, eu não estou falando mal da minha esposa é uma boa esposa, é uma cristã. Desde os 8 anos de idade, quero essa mensagem. É uma cristã. Tem esse negócio de coisinha com ela, esse negócio de coisas de mundo, essas coisas de coisas de mulher, essas coisas de... Nunca tive esse problema de chamar atenção para isso, para aquilo outro, negócio de coisinhas. Mas uma vez eu falei assim, olha, hoje tem culto, daqui a pouco começa. Ela no sofá deitada disse, não sei se eu vou não. Eu falei, fica aí, perdeu o culto. Não vem não. Mas eu vou sim, mas não vem não, fica aí. Fica aí, já perdeu seu culto já. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor. Peguei o carro e fui embora. Foi para o culto. Que isso? O profeta irmão vai dizer que a pessoa perde aquele culto e perde o próximo ainda. Pessoa sem revelação. Às vezes tem pessoas que têm... Não é para dizer que ela tem revelação. Ela tem revelação, conhece a mensagem. Mas tem crente, tem algumas pessoas que tem, sim, não tem revelação nenhuma. Não tem nem desleixada. Não se importa. Eu preguei agora crente organizado, foi? Não se importa, não se organiza. Foi aqui? Pois é. Nem estava lembrando que foi aqui. Que desorganização. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que Deus seja misericordioso conosco, irmãos. Deus faz tudo isso para nós melhorar a nós mesmos. Nós precisamos ser corrigidos todos os dias. Nós precisamos. O profeta diz que nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos. Porém, são pecados que não te lançam para a perdição. Mas você tem que resolver isso. Você tem que orar, você tem que pedir Deus graça, misericórdia. Se é culto naquele dia, Senhor, fala comigo. Deus me abençoe nesse culto. Amém, irmão? Porque todos os dias nós pecamos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela reunião nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui. Senhor, nós falamos isso porque nós amamos a Tua igreja, Senhor. Nós falamos isso porque queremos que cada um tenha uma vida boa, saudável, espiritualmente falando na dia do Senhor. O Senhor tem uma igreja, o Senhor morreu por ela, Pai. O Senhor morreu por essa igreja. O Senhor deu sangue, sua vida por essa igreja, para santificá-la, purificá-la através do sangue do Senhor. E o seu quíntuplo dos Efésios, o seu ministério quíntuplo está aqui para isso, Senhor, para trazer a igreja à perfeição, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Esses 5 ofícios, ó Pai, abençoa-nos, abençoa cada irmão a voltar para os seus lares, para as suas casas, e que eles possam ser ricamente abençoados pelo Senhor, que eles possam ter um restante de semana abençoada na Tua presença. Abençoe cada família, cada criança, cada pai, cada mãe, e que eles possam, Senhor Deus, estar se regozijando deste grande dia. A Bíblia diz que nós devemos ter as primícias do Espírito entre nós, que anda gemendo de dia e de noite, Senhor. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado pela palavra. Obrigado pela exposição dela nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Amanhã nós estaremos em Aranhas, no município de Brumadinho. E domingo, às 18 horas, estaremos em Sarazeiros, se Deus assim permitir. Deus abençoe cada um às 18 horas. Pastor, eu queria pedir uma oração.